Seja bem-vindo ao Catálogo das Indústrias em Foco. E hoje nós estamos aqui com 2 convidados para falar sobre o tema de governança. Governança corporativa e o que os advogados podem ajudar nesse processo à sua empresa. E aqui com a gente, Clarice Pérez e Caio Yoshikawa, é isso? Isso. Quase isso. Certinho, é isso mesmo. Tá ótimo. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, Andressa. Obrigada pela disponibilidade e até o Caio de ter vindo de São Paulo aqui para Indaiatuba só para esse nosso bate-papo aqui sobre o tema. Obrigada, Caio. É um prazer estar aqui, né? E eu acho que vai ser um diálogo bastante importante. Valeu o esforço. A estrada é boa também. A cidade também, né? A cidade é uma delícia. Muito boa. Então tá ótimo. Clarice, então começando aqui, como é que tá o processo, o tema de governança? Tem um tema que tá muito em alta, que todo mundo fala, tá na boca de todo mundo e virou meio que moda. ESG. E o Gzinho lá do ESG é a tal da governança. Como é que as empresas estão trabalhando com isso hoje? Andressa, a gente percebe aqui em Indaiatuba, principalmente as empresas de pequeno e médio porte, que essa parte da governança ainda é um pouco falha, né? Os processos dentro das empresas que trabalham esse aspecto da gestão, dos documentos da própria gestão, para passar principalmente de uma geração para outra, as pessoas não se preocupam muito com isso. E isso acaba acontecendo problemas no futuro, né? As pessoas acabam colhendo algumas dificuldades, principalmente quando se passa de uma geração para outra. A dificuldade ela tem no dia a dia e quando vem a falecer o sócio, o proprietário, aí que a coisa pega e muda de figura e acaba vindo um problema muito maior e que às vezes acarreta aí uma situação difícil para a empresa conseguir se manter em pé. A falta de qualquer pessoa, né, seja ela de um sócio, do dono, né, ou mesmo no corpo de líderes, ele é problemático, né, porque se a gente não tem processos bem implementados, em qualquer momento ficou aquele e-mail de uma negociação importante lá na caixa do fulano, ninguém consegue resgatar isso. Então, se você não tem um processo bem implementado, ele traz realmente muita dor de cabeça, né? Mas pensando nisso, como é que a governança pode ajudar o empresário? Né? Então, assim, pensando, a gente sabe que o processo de governança em multinacionais, em grandes empresas, é bem desenvolvido, né? Para tudo tem processo. Eu trabalhei já em multinacional, então, e já fui auditora também. Olha só que coisa. A auditora é aquele que diz, né? Você tem um dedo podre. Eu tinha 2, não tinha só um. Porque a gente ia lá e olhava exatamente onde é que estava o problema, né? Então, tendo esse conhecimento, né, do que a gente sabe que acontece em multinacionais, como é que as empresas menores, né, de pequeno, médio porte, que hoje, aqui em Indaiatuba, são mais ou menos 80% das nossas empresas, né? A gente estava comentando esses dias, nós já temos mais de 1.200 indústrias. E aqui, quando a gente fala de empresa, a gente não está falando só de indústria. A gente está falando de um cenário muito maior do que esse, né? Mas o nosso cenário aqui de indústria, nós temos 1.200. 80% disso é de pequena e média. Que risco elas correm por não ter um processo de governança bem implementado? Elas correm simplesmente o risco de desaparecer ou serem superadas pela concorrência de empresas mais bem estruturadas. É importante a gente pensar que o termo governança corporativa ele acabou sendo trabalhado com base em escândalos financeiros que acabaram afetando grandes empresas. E esses mecanismos de aperfeiçoamento do poder dentro da empresa tiveram como objetivo justamente resguardar aquelas pessoas que compravam ações das empresas na bolsa. Mas com o tempo verificou-se que existia uma necessidade geral de aperfeiçoamento da governança de todas as instituições. E aqui a gente está falando de grandes empresas, aqui a gente está falando de ONGs ou instituições sem fins lucrativos, a gente está falando de governo e a gente está falando também de pequenas e médias empresas, empresas familiares. Por quê? É importante a gente pensar que as empresas elas são criadas para crescer. O objetivo de você constituir uma empresa é justamente
do ponto de vista de análise econômica do direito, né, é o fato de que a organização dos meios de produção pode ser muito mais efetiva no formato empresarial do que no formato de contratos. Então, eu crio uma estrutura hierárquica e a estrutura precisa de regras para crescer. É para ela ter vida, né? Que nem quando a gente Exatamente. nasce, a gente tem um RG, um CPF. Uma empresa, quando nasce, ela tem um CNPJ. Quer dizer, e o CNPJ, ele tem uma vida, e deveria, né, ter uma vida muito mais longa do que um CPF. Né? Então, ela não deveria estar ligada ao ciclo de vida do CPF do fundador. Com certeza. Né? Exatamente, esse é o objetivo. E em relação a pequenas e médias empresas ou empresas familiares, essa questão da sucessão é muito importante, porque ela permite que essas pequenas e médias empresas elas se institucionalizem, elas passem a ter uma vida que ultrapassa a vida do fundador, que ultrapasse a vida do controlador, que ultrapasse a vida do dono. E ela também permite, por outro lado, que outras pessoas que tenham recursos para fazer com que as empresas cresçam e que essas empresas se expandam, elas tenham conforto de investir e receber um retorno adequado daquele investimento. Então, nós podemos dizer que para pequenas e médias empresas ou empresas familiares, a adoção de boas regras ou boas práticas de governança corporativa permite que essas empresas se institucionalizem e se expandam, tanto em termos de negócio, tanto em termos de negócio, né, ou de linhas de negócio, tanto como em termos de expansão geográfica, porque a gente tem um país muito grande. Sim, tá muito na moda de falar de startup, né? E nesse meio de startup, você trouxe aqui algo que na tua fala muito importante, que eu me lembrei disso. Você diz assim, quando as empresas se institucionalizam para que investidores tenham mais segurança. Então, pensando nisso, pensando também nas startups, o que me veio na mente, me ajuda a alinhar meu raciocínio. Vamos lá, né? Se viu muitas empresas fazendo IPO, né, indo para a bolsa. Então, assim, empresas que pretendem vender, né, o seu negócio, se capitalizar ou buscar novos investidores, poderia-se dizer que uma das condições para isso seria o processo de governança? Né, Caio, desculpa, mas se não for a condição, é realmente um aspecto extremamente importante para o preço. Né, para o valuation da empresa, para se chegar ao melhor preço de mercado que ela pode ter, é o tema da governança bem instituída na empresa. Né, Caio? Então, seria o grande benefício Com que a empresa certeza. tem. Fazendo um processo, implementando um processo de governança, seria realmente o retorno dela diante da bolsa ou... Exatamente. Sim, cria o que a gente chama na linguagem da literatura de governança corporativa de shareholder value, ou seja, a maximização do valor do sócio. Basicamente, ele consegue vender essa empresa por um valor mais alto, as ações, as cotas dessa empresa, ele consegue atrair mais dinheiro para essa empresa, ele consegue também, diante de todos os riscos que essa empresa pode correr, desses riscos, por exemplo, seria o falecimento do dono ou a incapacidade, ele sofreu um acidente e não consegue mais tocar o negócio, é justamente conseguir manter a empresa como um organismo vivo, como o CNPJ e que... CNPJ independente do CPF, Exatamente, né? Que foi o que a gente comentou, né? Independente do CPF. Quando você comentou ali do falecimento do sócio, me lembrou de um caso muito emblemático aqui de Indaiatuba. Até a gente vai trazer eles num próximo podcast. Era uma das indústrias mais antigas de Indaiatuba e houve o falecimento prematuro do dono, né? Do sócio da empresa. E nesse momento foi muito difícil para a família, porque foi um acidente dentro da indústria, né? Então foi bem complicado. Mas eles conseguiram passar por isso de uma forma... Lógico que tem sempre, né, a perda de uma pessoa, do ente querido da família, era uma empresa familiar, sempre causa transtornos, né, principalmente sentimentais, enfim. Mas para a empresa, eles já estavam passando por um processo de sucessão com um processo de governança sendo implementado.
Então, isso minimizou um pouco. Você lembra dessa história, Clarice? Lembro sim. E, na verdade, hoje em dia, aí, já faz aí um pouco mais de um ano, né, que essa situação aconteceu e a empresa segue firme e forte, né? Os filhos estão aí à frente da empresa, com uma contratação de uma assessoria que veio a agregar muito valor aí nessa parte, porque eles realmente foram pegos de surpresa numa situação inesperada, né? Foi difícil, né, conciliar tanto a parte pessoal, emocional, com a continuidade da fábrica, né, da indústria, e a gente viu que eles passaram por um momento difícil de superação, mas estão superando. E hoje em dia os filhos seguem aí à frente, junto com a mãe, né, e a empresa vem crescendo, né, vem expandindo, e a gente percebe que realmente essa estrutura inicial de já ter até alguns filhos participando foi super importante para que a empresa esteja onde está e crescendo, como ela está de fato fazendo. Em cima desse exemplo, a gente pode tirar, eu acho que alguns ensinamentos, né, Caio? Do tipo, o que uma pequena empresa... Porque essa não é uma empresa que a gente diga que é uma multinacional, que está aí brigando lá fora, né? Mas é uma empresa da cidade, uma empresa que nasceu aqui e que é uma empresa que está em crescimento, né? Apesar do tempo que ela tem em Indaiatuba, ela está agora se reerguendo, né? E está crescendo os negócios. Como é que a gente poderia dizer para as outras empresas que estão passando, tudo bem que talvez não sejam por processos de falecimento, a gente espera que isso não aconteça, mas como é que a gente se prepara para qualquer outro tipo de risco ou o inesperado, né, aconteça? Como é que o processo de governança, ele de verdade, ele atua? Isso. É interessante que agora nós entramos numa seara mais jurídica. E aqui nós podemos identificar a conexão de duas áreas diferentes do direito, que é o direito empresarial ou direito comercial e o direito sucessório. Então, a existência de um testamento é muito importante. Por quê? Porque, por meio do testamento, o dono da empresa, o controlador, ele pode definir as regras em relação à sucessão administrativa dos negócios dele, né? É importante também, do ponto de vista de direito empresarial, a gente ter o que a gente chama de acordo de cotistas. A maior parte das empresas pequenas não são grandes sociedades anônimas. Elas são estruturadas em formato de sociedade limitada. Então, o que a gente tem é o acordo de cotistas, que espelha o acordo de acionistas, que é regulado na lei das SA. E o acordo de cotistas ele é muito importante. Por quê? Porque ele tem regras, por exemplo, de quórum de deliberação, mas o que é isso? Eu ia te perguntar, o que é isso? Eu sou empresária, Caio, eu tenho duas empresas. Numa das empresas, o meu único sócio é meu marido, mas na segunda empresa, nós já temos um terceiro sócio, né? E aí, logo quando a gente criou a empresa, a gente já pensou em algumas cláusulas, justamente assim, quem é que toma a decisão na hora do impasse? Voto de Minerva. Né? Como é que fica essa situação? Isso também já passa por um processo de governança lá na escrituração, digamos, na hora de você assinar o contrato de abertura? No contrato social, Passa. E por isso que é importante o acordo de cotistas, ou acordo de acionistas para a empresa Ação SA. Por quê? Porque é o acordo de cotistas que vai definir como esse direito de voto vai ser exercido. E ele pode prever, por exemplo, os quórums. Então, por exemplo, eu sou majoritário, eu tenho 60% da empresa. Só que o cara que tem 40%, ele é importante também. Ele não vai querer que eu tome as decisões sozinho. Então, eu posso criar o que a gente chama de quórum qualificado. Então, eu posso separar algumas matérias, como, por exemplo, a aprovação do business plan, nomeação de administradores, aprovação das demonstrações financeiras, em que eu tenho um quórum de 75%. A gente fala disso que é até criar políticas, né? Quando a gente vai falar até de marketing ou de outras matérias como também a gestão, né, de TI ou de outras matérias que estão dentro da gestão das empresas, a gente fala, cara, cria uma política para cada uma dessas situações, né? Que a política ela passa pelo quê, né? Ela passa por
como é que as coisas vão acontecer, né? Como é que são as regras da nossa empresa, né? O que guia a nossa empresa? E aí a gente traz para a área de marketing, que é uma das áreas que eu atuo, e fala do propósito, né? Se não está alinhado com o propósito da empresa, cara, é não. Né? Não está alinhado com os valores da empresa, é não. E isso a gente comenta até para quem está na área comercial, né? Para tomada de decisão. A gente tem que dar celeridade no processo. E como é que a gente dá celeridade no processo? Deixando com que as pessoas tomem mais decisões, né? E como é que a gente ajuda as pessoas a tomar mais decisão? É fazendo com que elas sigam essas regras, né? E isso não vale só para os líderes. Não. Serve para o cara que está lá na ponta mesmo, né? Apertando prego, comprando de alguma coisa, né? E isso eu vejo que vai, talvez, quando a gente tira de uma multinacional e traz para pequena, às vezes ela é mais palpável, né? Então, assim, como é que você toma a decisão de comprar um carro ou de alugar um carro para frota? Né? Todo mundo tem frota hoje, né? Seja de 1, 2 carros, não precisa a gente pensar em frota de 100 carros, né? Para uma empresa. Mas, pelo menos, tem a dos sócios, né? Tem a dos gerentes. Como é que define isso, né? Quem é que define se é importante comprar e cada um ter o seu, ou se, de repente, a gente vai fazer um leasing, ou se, de repente, até o tipo, o modelo do carro, né? Às vezes, um sócio olha lá, você tá com um carro melhor do que o meu. Como é que a gente trata isso na governança? Isso. Aí quando a gente volta para os documentos constitutivos da empresa, como por exemplo, contrato social, estatuto social, a gente tem o que a gente chama de regras macro. Então, aquelas regras, elas vão determinar, do ponto de vista bastante geral, qual que vai ser a política da empresa em termos de direito de voto, em termos de compra e venda de ações. E você tem uma especificação nessas regras justamente no acordo de acionistas ou no acordo de cotistas. Essas são regras mais estruturais da empresa. E aí a gente volta para uma questão, mas em relação a essas regras micro, né? Porque um dos grandes desafios para empresas pequenas e médias é justamente o não engessamento da empresa por conta de um calhamaço de regras. Então, justamente isso que me preocupa e que talvez esteja preocupando quem está nos assistindo. Porque, assim, é muita burocracia fazer governança. É mesmo ou não é? Ela ajuda mais do que complica ou ela complica mais do que ajuda? Ela com certeza ajuda mais do que ela com certeza ajuda mais. Só que ela precisa ser feita do modo correto. Então, esses documentos jurídicos previstos em lei, como o acordo de cotistas e o estatuto social, o contrato social, eles vão ter o que a gente chama de regras macro. Então, as regras mais importantes, eles não precisam entrar em minúcias, como, por exemplo... Que regras seriam essas? Digamos assim, dá um exemplo dessas regras mais importantes, digamos assim. Eu sou dona de uma empresa. Quais seriam as principais regras dessas mais importantes, das macro, que eu teria que ter num processo de governança? Definição dos quórums qualificados. Então, por exemplo, eu posso ter as regras de eleição de administrador. Isso é muito importante, por exemplo, quando você contrata um administrador que não faz parte da sua família, um administrador profissional. Ou quando você tem 2 sócios e aí você cria regras para cada um dos sócios nomear um administrador, porque senão sempre quem tem a maioria vai acabar nomeando os administradores, que é a pessoa que tem a caneta para assinar pela empresa. Outras questões também são reorganizações societárias, cisão, fusão, né, união de uma empresa com a outra, aprovação das contas administradores. Poxa. Isso não é muito difícil, né, de acontecer, essa questão de fusão, né, ou de aquisição. A gente soube agora há poucos dias, até no evento do catálogo, que tem uma grande empresa, né, da área do agronegócio, que comprou uma outra empresa local aqui. Então, muito provavelmente, essa grande empresa só veio a adquirir esta outra empresa e houve essa oportunidade porque ela estava organizada. Porque uma empresa grande, que sabe, que entende de negócio, não vai comprar uma empresa desorganizada, né? Então, aí a gente vê que
Quem está pensando em, de repente, valorizar, que eu acho que foi o que vocês falaram logo no início, né? Valorizar o teu negócio, né? Tá pensando numa fusão, numa aquisição, ou nem tá pensando. Daqui a pouco é uma oportunidade, né? Era aquele, você era fornecedor, né? Daqui a pouco o teu cliente vem e te faz uma proposta interessante. E na avaliação dessa proposta, para chegar no valor, a gente só consegue se tiver com a casa limpa, né? É que nem a gente vai... falando em casa, é que nem a gente vai vender a casa, né? Quando a gente quer que o comprador entre na nossa casa, a gente faz uma faxina. Arruma, né? Põe até uma decoração bonitinha lá, né? Na empresa é mais ou menos isso? É assim, você tem que ter todos esses documentos. Inclusive, quando esses investidores eles entram numa empresa, a primeira coisa que eles fazem é contratar advogado para os advogados reescreverem ou escreverem, se eles não existirem, esses instrumentos, que são as políticas, o acordo de acionistas. Eu estou falando muito do acordo de acionistas porque é o principal documento. Entendi. Um dos itens, inclusive, que você pode exigir até um quórum, é o que a gente chama de aprovação do business plan, que aí vai dar diretrizes para essas decisões mais micro. E essas decisões mais micro, elas geralmente são amparadas em políticas internas, mas aí a quantidade política ou a extensão dessas políticas ou o detalhamento vai depender do tamanho de cada uma das empresas. Quando você fala de business plan, eu fico lembrando muito da época da faculdade, sabe? Numa das últimas cadeiras que eu tive na faculdade, a gente tinha que fazer um plano de negócio. Aí o plano de negócio tem suas regras, né? Você tem ali artigos que você tem que entregar dentro de um plano de negócio, seja o plano financeiro, né? As estratégias, né? As metas que você quer atingir de curto, médio, longo prazo. E aí a gente fala, principalmente eu que estou, né, na área de marketing, não sou da área de marketing, mas estou na área de marketing, eu comento com os meus clientes, né? Cadê teu plano de negócio? Vamos ver para onde é que você quer ir. Ninguém tem. Ninguém tem isso formalizado, né? Veja a importância disso num momento sucessório, num momento de passagem ou até de venda do negócio, né? De negociação mesmo. Exatamente, do negócio, né? Vai fazer parte dos seus documentos de propaganda da empresa, entendeu? Do roadshow. A gente percebe que as empresas aqui de Indaiatuba, principalmente, né, que estão aí numa primeira ou numa segunda geração, elas foram crescendo e às vezes até de forma desordenada, né? Mas nunca é tarde da gente começar a colocar a mão na massa e regularizar toda essa documentação para que elas continuem crescendo de uma maneira mais saudável, estruturada e organizada, né? Então eu vejo muito isso aqui em Indaiatuba, a falta desse planejamento não impediu a empresa de crescer num primeiro momento, mas pode ser que ela seja um obstáculo daqui para frente, né? No futuro, numa expansão e numa passada de uma geração para outra, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Tem uma fala de empresário que diz assim, mas eu sempre fiz assim. Tudo bem, o que você sempre fez te trouxe até aqui. Isso não garante o teu futuro, né? Daqui para frente, exatamente, talvez a gente tenha que fazer de outra forma, né? E aí a gente comenta, né? Esse processo de mudança, né? Essa atualização da organização estrutural, ela vai também causar impacto na estruturação financeira da empresa, né? E principalmente na questão de quando pega lá no fluxo de caixa, começa a pegar lá num financiamento que você tem que pegar para a empresa, porque todo crescimento exige investimento. Onde é que eu pego investimento? Se a empresa não está preparada para ela mesma se suportar, geralmente a gente vai para uma financeira, para um banco, né? Pegar com o governo também, né? E aí? Como é que fica o processo de governança para um banco? E se eu não tenho ele? O que acontece? Você provavelmente vai pagar mais juros ou você não vai conseguir financiamento, né? Olha aí a importância. Gente, eu acho que essa é o maior benefício, com certeza, né? Porque no momento que Indaiatuba tá, que as indústrias de Indaiatuba também estão, a gente percebe, quando a gente fala com qualquer um dos empresários, a gente percebe que todas elas estão prevendo um crescimento. No momento que está prevendo um crescimento, tem que ter investimento. Cara, olha a importância de um processo de governança
nesse momento que a empresa está pensando em crescer. Exatamente. E esse é um desafio das empresas brasileiras em geral, a falta de institucionalização, a falta de uma estrutura que dure 100, 200 anos, né? Às vezes a gente olha para o Japão, por exemplo, tem empresas de centenas de anos, 200 anos, e quando a gente olha para a história dessas empresas, mesmo sendo empresas familiares, existiam regras de sucessão muito bem definidas em documentos do século XVII, do século XVIII. Hoje eles são o terceiro país mais rico do mundo. Muitas dessas empresas foram os agentes da linha de frente que fizeram com que o país tivesse esse desenvolvimento econômico. Então, o processo de institucionalização no Brasil, ainda que seja tardio, ele já está aparecendo, né? Os advogados que lidam com governança corporativa, eles têm experiência. A questão é, como não fazer engessado? Fazendo da forma correta, de forma adequada ao tamanho da empresa, mas essa forma precisa existir. É interessante que muitos desses investidores estratégicos, às vezes é mais barato você conseguir um investidor que vai comprar ações da sua empresa ou uma participação minoritária do que você pegar dinheiro emprestado num banco. Às vezes esse investidor ele vai trazer dinheiro, ele vai trazer governança, porque às vezes esse investidor ele vai criar mecanismos de governança mais sofisticados, vai trazer auditorias, vai trazer consultorias para aperfeiçoar os processos. E muitas vezes esses investidores eles reconhecem o papel do dono, do controlador também. E eles sabem que muito do valor dessas empresas está no papel do dono. Então, o processo de governança não busca esvaziar. Então, às vezes, vender o negócio não é querer tirar o dono dali da linha de frente. É um jogo de ganha-ganha. Exatamente. Não tem por objetivo esvaziar o dono, esvaziar as famílias, mas justamente trazer essa expertise, esse aperfeiçoamento da governança, a possibilidade de conseguir funding ou financiamentos mais baratos, tanto no mercado de capitais, quanto por meio de fundos de private equity, quanto por meio de bancos, a juros menores, com prazos maiores. Então, tá tudo relacionado. E é por isso que as empresas elas precisam colocar a casa em ordem. Um dos principais desafios dos processos de fusões e aquisições no Brasil é justamente um monte de documento que está tudo espalhado, ou informações que estão na cabeça da pessoa. Né? A governança corporativa, como processo, tem por objetivo justamente permitir que essas informações elas acabem sendo acessíveis, né, a qualquer pessoa relevante, né, nem todo mundo, mas que possa tomar as boas decisões para a empresa e que possa permitir que essa empresa se expanda. Então, aperfeiçoar os mecanismos de governança por meio de políticas, por meio de documentos jurídicos, por meio de processos de sucessão bem estruturados, acaba sendo muito importante, não só para a empresa como um todo, mas também para a economia, para a própria família fundadora, né? Você comentou uma coisa bem importante, né? Organiza a casa. No momento que a gente está com a casa organizada, a gente da área de tecnologia também, né? Comenta muito. Você começa a tomar decisões baseado em dados. Porque o processo de governança em si, ele tem vários momentos, né? Tem várias disciplinas. Porque o processo de governança, ele é interdisciplinar. Né? Porque a gente está falando aqui do papel do advogado, do jurídico, né? Nessa temática. Mas o processo de governança em si, ele é interdisciplinar. Por quê? Porque ele tem todas as políticas que têm que ser definidas, as regras que têm que ser definidas, e isso precisa de um apoio jurídico, né? Pelo que eu estou entendendo. E aí, quando a gente vai para a parte de processos que dão apoio interno, processos internos, né? Procedimentos, né? Que a gente vai lá, que também podem ser auditados e devem ser auditados, né? Para ver se você está seguindo aquilo, a regra que foi definida, né? Então, você tem aí um processo interdisciplinar. E tem uma grande oportunidade, né? Porque quando você começa a revisar os processos, você começa a ver que tem oportunidade de melhoria.
né? Quando você começa a ver oportunidade de melhoria, você viu, dá para otimizar esse negócio aqui, Com né? certeza. Aquilo que 3 criaturas faziam numa planilha de Excel, daqui a pouco eu posso colocar uma inteligência artificial, uma automação, alguma coisa ali fazendo de forma muito mais rápida. Então eu vejo uma grande oportunidade. Assim como o processo jurídico ele ajuda no processo de valuation, eu acho que toda a interdisciplinariedade ajuda também não só a valorizar o preço dela, né? Mas também a organizar os custos. Porque, veja bem, se a gente consegue otimizar um processo, a gente consegue reduzir custo. Facilita a gestão de uma forma geral, a administração, a gestão da empresa, em todos os aspectos. Na tomada de decisões, né? É isso, sabe? Quando você vê teu custo, vê a tua receita, você começa a entender como é que tá a gestão, você de fato começa a gerenciar, né? Porque o que eu vejo aqui, conversando às vezes com algumas pessoas, quase não é... Tudo bem, não é mais o caderninho da padaria e nem o papel de pão. Mas ainda é a planilha de Excel. Mas ainda é a planilha de Excel. A gente sabe que algumas empresas ainda estão lá no planilhão, né? E tudo bem, tá no planilhão. Mas vamos lá. Será que o tamanho que a empresa está e na velocidade que ela quer crescer, não seria importante ela reduzir, colocar algumas automações para reduzir custo e alocar essas pessoas, porque sempre me perguntam, né? André, você fala tanto de automação, mas aí pessoas vão perder emprego. Eu disse, gente, vamos parar com esse negócio? Porque assim, ó, quando você aloca as pessoas que estavam fazendo papel que um computador pode fazer, ou que um processo automatizado pode fazer, você está colocando, está dando a oportunidade para aquela pessoa começar a pensar, né? Porque até aquele momento que ela tá só operacional e tá só, tipo, somando célula 1 com célula 2, fazendo PROC V, ela não tem tempo de pensar. E você vai permitir que a empresa cresça. E a partir do momento que a empresa cresce, ela vai trazer novos colaboradores também, né? Então, acaba sendo uma expansão para a sociedade muito melhor. É isso, sabe? Então, se você consegue automatizar, você dá a chance dela crescer e ela crescendo, ela pode trazer novos postos, né, de empregos para outros tomadores de decisão ou até ampliando o seu parque industrial, pessoa, né? Então, eu vejo com muito bons olhos essa parte da governança, né, corporativa, não só para um valuation, mas assim, o pequenininho, quando ele começa a se organizar, às vezes dá medo, né? Ele começa a ver aquela sujeirinha que ele quer enfiar para debaixo do tapete, né? É mais ou menos isso. Às vezes é dolorido ver aquilo que você faz mal, né? E alguém dizer assim, olha, isso daqui não tá certo, mas você pode melhorar, né? Eu sempre gosto de ver como é que é a metade cheia do copo. Se a gente vê um processo ruim, eu sempre vejo a oportunidade de melhoria, né? Porque assim, talvez a gente não tenha tido a chance até agora de melhorar ele e tá tudo bem. Né? O que nos trouxe até aqui, a gente tem que agradecer. Mas a gente pode melhorar dali para frente, né? E isso acontece com as políticas, né? Acontece com o processo de governança. Acontece. E voltando a discutir a questão jurídica, isso é muito importante porque isso, como é um processo de governança bem estruturado, e aqui a gente está falando não só dos documentos jurídicos, como também das políticas internas, também contribuem para a prevenção de problemas jurídicos. Elas mitigam riscos jurídicos e tem trocentos riscos. Por exemplo, para indústrias você tem risco ambiental muito forte. Então, quando você tem um processo, uma política importante de prevenção de riscos jurídicos ambientais, você, decorrente de uma boa governança, você consegue evitar grandes problemas para as indústrias e para os sócios e para os administradores. Alguns riscos jurídicos, eles ultrapassam a empresa, eles acabam atingindo a pessoa dos sócios e administradores por meio do que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Então, a gente tem riscos ambientais, tem riscos tributários, os riscos tributários são significativos, o judiciário brasileiro é abarrotado de litígios tributários e essa parte tributária também é uma parte que as pessoas estão acostumadas a fazer do jeito que sempre foi feito, sempre dá problema. Os riscos trabalhistas também, que são muito significativos, e quando a gente fala de indústrias, você tem riscos trabalhistas agravados até mesmo pela natureza da atividade, por conta de questões de saúde e segurança do trabalho.
Existem riscos societários, então você reduz o risco de brigar com o seu sócio, você reduz o risco de uma briga. Isso acontece, né? Muito. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Recentemente, aqui mesmo em Indaiatuba, tem uma grande construtora de 2 irmãos. E eles acabaram, né, se separando. Cada um foi para um ramo, né? Entraram em acordo, cada um foi para o ramo. Mas para os funcionários, para as pessoas que estão perto, e para a comunidade mesmo, fica uma situação, tipo, complicada, né? Como é que eu vou escolher um, não vou escolher o outro? Por que eles se separaram? Né? Fica aquela situação. Acaba acontecendo, às vezes, que eu já ouvi de pessoas próximas dizer assim, nossa, não, se eles brigaram é porque deu problema lá. Eu não quero saber de fazer negócio com nenhum dos dois, né? Porque não é bom, nunca uma cisão é bom para ninguém, né? Então, assim, aconteceu alguma coisa, não vou tomar partido de nenhum dos dois, vou fazer com o outro, com o terceiro. O concorrente é que acaba sendo privilegiado num momento desse, né? E, na verdade, é uma visão equivocada, né? Porque, às vezes, a cisão, desculpa, ela é boa para os dois lados. Né? Na verdade, cada um segue a sua área de expertise, o seu propósito, né? E as duas empresas, elas podem melhorar significativamente, porque juntas já não estavam dando certo. Então, é uma visão diferente. Mas a cisão, muitas vezes, ela pode ser benéfica para os dois lados, né? Uhum. A questão é que, num cenário como esse, uma governança corporativa bem estruturada, ela vai criar regras para, na eventualidade disso acontecer, que aconteça da forma mais suave possível. Então, você cria boas regras, por exemplo, e aí a gente volta para o acordo de acionistas, de avaliação da empresa. Então, poxa, eu estou saindo da empresa, eu tenho regras de saída, eu tenho regras de impasse. Por exemplo, se tem uma empresa que é 50-50, como que eu resolvo o impasse entre os sócios? Quando esse impasse ele não é resolvido, ao invés de eu ir para a justiça, eu ir para a arbitragem, eu tenho regras de liquidação das cotas e aquele que não gostou vai sair e vai receber o dele. Uma governança corporativa bem estruturada do ponto de vista jurídico vai trazer regras claras até mesmo de avaliação, que também é um ponto polêmico. Poxa, eu vou receber pelo meu valor, as cotas ou as ações pelo valor patrimonial, só que essa empresa ela tinha um potencial gigantesco de crescimento. Será que eu faço um fluxo de caixa com base no meu plano de negócios? Então, por isso que é muito importante, porque existem esses riscos humanos, existem riscos econômicos, mas os riscos jurídicos são importantes também, e uma governança corporativa bem estruturada, ela endereça esses riscos, ela previne, ela reduz o potencial danoso desses riscos, ou ela cria mecanismos para esses riscos serem trabalhados entre as partes. Por isso que é importante até que essas regras elas sejam muito bem feitas, elas sejam muito bem elaboradas por profissionais de boa qualidade. Às vezes a gente fala, mas aquela pessoa de confiança já faz... A gente sabe que a confiança é importante, mas às vezes... Para você ter uma regra bem elaborada e que vai evitar ambiguidade quando aquilo ali for discutido, por exemplo, por um juiz ou por um árbitro, ou até mesmo por um órgão do governo, quando tem alguma autuação, quando, por exemplo, em questões de lei anticorrupção, às vezes tem problemas em relação a licenças da prefeitura, mas a empresa ela pode receber uma autuação de um órgão anticorrupção do governo, a existência de políticas de governança corporativa em relação a como lidar com casos de corrupção, como evitar casos de corrupção, a existência de treinamentos para os funcionários vai ser considerado pelo órgão do governo que vai aplicar aquela multa, sei lá, CGU, enfim, para a redução da multa da pena, né? Porque às vezes é uma situação, é uma infração da pessoa, não da corporação, né? Porque você descaracteriza, né? Se você tem um processo de governança, você descaracteriza o processo de autuação mesmo, né? Não que ele não vai existir, mas ele vai ficar mais ligado à pessoa do que à empresa, né? Ele pode reduzir. Isso. Ele pode reduzir. Por isso que é importante, assim...
ele ultrapassa questões de, eu vou ter meus documentos arrumadinhos. Não é só isso. Acaba a importância de uma governança corporativa bem estruturada e por bons profissionais, ela tem impactos muito grandes e que talvez no nosso horizonte a gente não consiga imaginar. Às vezes essas penalidades, como por exemplo penalidades ambientais, penalidades trabalhistas, né, no caso de ações trabalhistas, podem destruir uma empresa, né? Sim. Então, por isso que é importante ela desenvolver esses processos, ela desenvolver uma política de governança corporativa ampla e, independentemente do tamanho dela, para que ela consiga sobreviver a esse tipo de situação. O Caio, e assim, não são todos esses documentos que precisam ser públicos, né? Então, muitos desses documentos, eles são feitos só entre os sócios. Então, o conhecimento, ele é restrito, não chega ao conhecimento público algumas situações que são realmente intrínsecas à administração da empresa, né, Caio? Sim. Exatamente, porque a governança corporativa também faz parte do valor agregado da empresa. Então, por exemplo, empresas que têm melhores índices de governança corporativa na Bolsa de Valores participam de um segmento mais premium chamado Novo Mercado. Essas ações, elas têm mais liquidez, elas são mais bem avaliadas, elas participam de índices. E que tipo de empresas estão dentro desse novo mercado? Grandes empresas que adotam sistemas de governança importantes. Então, vários bancos, como por exemplo o Itaú, acaba participando no novo mercado. Essas empresas, elas têm políticas mais bem definidas de transparência, políticas, por exemplo, de redução de conflitos de interesses, que podem estar também consubstanciadas em documentos jurídicos. Toda essa documentação, todas essas políticas são importantes para que as pessoas se sintam confortáveis em colocar o dinheiro delas ali. Empresas menores não precisam ter o nível de transparência ou de disclosure dessas empresas grandes. Mas é importante que, para os sócios e os administradores, para aquelas pessoas que tomam as decisões, essas informações elas existam, elas sejam acessíveis, elas sejam inteligíveis. Quando você tem a tomada de aquisição dessa empresa por um investidor, mesmo como minoritário, um investidor estratégico, ele vai fazer o que a gente chama no direito de processo de due diligence. Ele vai fazer uma auditoria daqueles documentos e, se tiver alguma coisa errada, ele pode deixar de investir naquela empresa ou ele pode jogar o dinheiro lá para baixo, que ele vai olhar uma regra do estatuto, uma regra mal feita do acordo de acionistas, ou a ausência de políticas, fala, olha, eu tenho uma contingência grande aqui, eu não vou pagar tudo isso de dinheiro. Né? Né? Porque ele tem um risco muito grande. Exatamente. Né? Se algo acontecer naquele momento, naquela situação, ele pode perder muito dinheiro, né? E acionista, investidor, ele está sempre vendo isso, né? Exatamente. Tá de olho nesses aspectos bem significativos. Gente, o papo tá excelente. Eu tô aprendendo demais aqui com vocês, mas o nosso tempo ele é restrito, né? Então eu queria só para a gente fazer o fechamento final. Então, assim, que recado que a gente pode deixar para os empresários que estão aqui nos ouvindo, né, nos assistindo? O que a gente pode dizer para eles no sentido, cara, governança corporativa é um investimento importante. E por isso ela exige para sua implementação a contratação de bons profissionais. Não necessariamente aquele profissional que cuidava dos negócios do seu avô. O Brasil mudou, a economia mudou, a competitividade mudou, então o que os empresários, mesmo aqueles que têm empresas médias e pequenas, mas que estão em franco potencial de crescimento, eles precisam pensar além do hoje, pensar além do óbvio. Muitas empresas grandes começaram como empresas assim também. Empresas, né? Como a Microsoft começou numa garagem. Gente, exatamente, né? Então, assim, vamos crescer, né? Mas vamos crescer da forma certa. A organização da casa, né? Para garantir um futuro promissor. E lembrando que sempre dá para começar, né? Nunca é tarde para dar esse pontapé inicial, esse start aí na governança. Perfeito. Clarice, aqui do escritório de Indaiatuba, da PGLOL, né? Pode estar também
direcionando esses questionamentos, né? Se alguém tiver dúvida, se alguém tiver algum questionamento que chegue até nós, também pode encaminhar para a doutora Clarice. Com certeza, a gente está sempre à disposição, com as portas abertas. O escritório tem aqui em Indaiatuba, tem em São Paulo, tem a nossa unidade também internacional que fica em Nova York, e os profissionais estão todos aqui unidos para atender da melhor maneira possível os nossos clientes. Excelente, Caio, obrigada pela tua vinda de São Paulo para cá, para trazer todo esse esclarecimento para a gente aqui, que eu acredito que vai ajudar muito das pessoas que estão nos ouvindo. Dúvidas, gente, eu sei que vocês vão ter, eu também tô com várias, mas a gente pode direcionar diretamente para o Dr. Caio, para a doutora Clarice, lá no escritório da PGLOL. Querendo o contato deles, a gente também consegue para vocês, vai estar aqui na descrição também, e muito obrigada. A gente fica por aqui. Hoje é só o começo desse bate-papo sobre governança, porque sobre governança a gente tem muita coisa para falar. ESG é o que está no top das chamadas. E a gente vai ter muita coisa ainda para conversar. Então continua aqui com a gente, continua aqui no canal, que a gente vai trazer muito mais informação para você. Tendo qualquer dúvida, manda um e-mail, contato@catalogodasindustrias.com.br. Baixou o aplicativo? Ainda não? Acessa lá, Indaiatuba, desculpa, vamos lá, corrigindo. Indaiatuba.catalogodasindustrias.com.br. Também vai ficar aqui embaixo o link para você acessar o site do Catálogo das Indústrias. No site você consegue todas as informações das indústrias cadastradas no Catálogo das Indústrias e também o link para baixar o aplicativo, tanto Android quanto da Apple, tá bom? Então, até a próxima e a gente se vê no próximo episódio.